Olá, Vai. vamos apresentar a experiência teórica 1, a respeito da eletrostática, seguindo os tópicos de lei de Coulomb, distribuições contínuas de carga. Esses tópicos serão apresentados pelos integrantes. Meu nome é Ian Lima, eu estou no sexto semestre e faço engenharia eletrônica. Meu nome é Karen Júlia, eu faço engenharia eletrônica e estou no sétimo semestre de engenharia eletrônica. Meu nome é Nelson Lente, eu sou aluno da Faculdade do Gama, estou no quarto semestre da Engenharia Eletrônica. Meu nome é Sofia Vitória, estou no sétimo semestre, sou de Engenharia Eletrônica. Eu vou iniciar nossa apresentação começando pelo resumo sobre a história do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma área da física que estuda a interação entre campos elétricos e magnéticos. O nascimento do eletromagnetismo começa com o experimento de Hans Ørsted em 1820, onde ele mostrou que uma corrente fluindo em um fio cria um campo magnético perpendicular ao fio. A primeira contribuição do André-Marie Ampère foi de estabelecer a primeira convenção da direção da corrente elétrica. Depois, Michael Faraday, assim que James Clerk Maxwell são as figuras centrais na história do eletromagnetismo. O primeiro formulou as leis da eletroquímica e desenvolveu o conceito de campos elétricos e magnéticos. Maxwell, ele unificou as teorias elétricas e magnéticas em quatro equações conhecidas como as equações de Maxwell, que descrevem a propagação das ondas eletromagnéticas. Vem depois Henry Wetz, que descobriu experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas, abrindo o caminho para a comunicação sem fio, a teoria da realidade de Albert Einstein. O eletromagnetismo, hoje em dia, tem um impacto significativo em nossa vida cotidiana. Vamos seguir depois com os detalhes sobre a invenção da lâmpada elétrica. Para começar, no início, havia o fogo, depois da vela, depois a lâmpada de óleo, e a lâmpada com gás, e nada por muito tempo, até o 22 de outubro de 1879, quando o americano Thomas Edison anuncia que ele desenvolveu uma lâmpada incandescente. Então, Thomas Edison queria uma lâmpada que podia trabalhar em um sistema elétrico com relativo baixo consumo, que tivesse uma longa duração e na qual a força elétrica pudesse ser subdividida, ou seja, que funcionasse em paralelo em outras lâmpadas a ser controlada individualmente. Ele com assistentes deles fizeram mais de 3.000 experimentos para encontrar finalmente o filamento capaz de produzir a luz. Finalmente, eles obtêm um bom resultado com um fio de algodão carbonizado e removendo o ar da lâmpada. Ela vai brilhar durante 45 horas seguidas. Mas disso, eles tentam todos os tipos de material, tipo papel, carbono, cocegas de árvores. Até ele tentou usar o cabelo de barba de um dos seus assistentes, mas finalmente foi encontrado o fio de algodão carbonizado. Aí, o 22 de outubro de 1879, a primeira lâmpada incandescente nasceu. Hum, Vamos seguir com o experimento dos raios catódicos, também conhecido como experimento de Crookes. No século XIX, cientistas pesquisavam fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Na grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidros preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominado anodo e cátodo. No ano 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo que produziu um certo grau de vácuo
no seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma região determinada do tubo apresentava uma luminescência esverdeada, aumentando no vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 expoente menos 2, como podemos ver nas imagens aqui, ó. Ele concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo para a direção do terminal, não, partia do terminal negativo para a direção do terminal positivo. Assim, o experimento de Crookes foi fundamental na identificação e compreensão dos elétrons, que são componentes fundamentais dos átomos e desempenham um papel crucial na eletricidade e na física moderna. Agora vamos ver as bases experimentais e teóricas que Thomson usou para criar o seu modelo atômico. O modelo atômico proposto por Thomson, conhecido como modelo de pudim de passas ou modelo Plum-Pudim, foi desenvolvido com base em uma série de experimentos e teorias. Aqui estão as principais bases experimentais e teóricas que Thomson utilizou para criar o seu modelo atômico. Temos o experimento com raios catódicos. Thomson conduziu experimentos com raios catódicos, que eram raios de partículas carregadas negativamente, observadas em tubo de vácuo, como os usados no experimento de Crookes. Ele descobriu que esses raios eram formados por partículas subatômicas que tinham uma carga elétrica negativa. Essas partículas foram chamadas de elétron. Depois temos a medição da relação carga-massa. Thomson projetou um dispositivo chamado espectrômetro de raios catódicos para medir a relação carga-massa dos elétrons. Isso permitiu a determinação da relação entre a carga e a massa das partículas, relevando que os elétrons tinham uma massa muito menor em comparação com os átomos. Depois vem o modelo do Plum-Pudim. Com a base nos resultados dos seus experimentos, Thomson propôs o modelo atômico de Plum-Pudim. Nesse modelo, o átomo era visto como uma esfera positivamente carregada, semelhante a um pudim de ameixa com elétrons dispersos, como as passas em um pudim. A carga positiva da esfera neutralizava a carga negativa dos elétrons, tornando o átomo eletricamente neutro. Depois vem a teoria de eletrostática e equilíbrio eletrostático. Thomson utilizou os princípios de eletrostáticas para explicar como os elétrons carregados negativamente poderiam estar em equilíbrio dentro do átomo, cercado por uma carga positiva uniforme. Ele argumentou que a atração elétrica entre os elétrons e a esfera positiva central equilibrava as forças repulsivas entre os elétrons, mantendo o átomo estável. Embora do modelo do Plum-Pudim de Thomson tenha sido posteriormente substituído pelo modelo nuclear de Rutherford, e posteriormente pelo modelo atual do átomo, que envolve um núcleo central do próton e nêutron cercado por elétron em órbita. O trabalho de Thomson foi fundamental para a compreensão inicial da estrutura atômica e a descoberta dos elétrons. Bom, dando sequência ao que o Nelson falou, agora eu vou falar de alguns experimentos. O primeiro experimento é o experimento da gota de Millikan. Como
o nome já explica, né? Ele foi escrito pelo americano Robert Millikan em 1909. Basicamente, seu objetivo são dois, foram duas descobertas para a ciência. A primeira foi a determinação da carga alimentar, que futuramente foi descoberto o seu valor mesmo, e também confirmar a quantização da carga elétrica. Antes havia dúvida em se a carga elétrica era quantizada, ou seja, se os seus valores assumiam valores discretos ou contínuos. Mais para frente eu vou explicar exatamente como foi esse experimento. Mas, resumindo, basicamente seu funcionamento era a partir da suspensão e do controle de gotas ou gotículas de óleo que eram carregadas eletricamente em uma câmera. E o seu princípio, basicamente, era o equilíbrio de forças. Se tinha a força gravitacional e a força elétrica atuando sobre as gotas de óleo, e de acordo com a massa e com a tensão que você aplicava ao seu campo elétrico formado, você no caso, o Millikan, ele descobriu o valor da carga elementar, que esse valor é 6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Além disso, também não foi fácil, né? Teve uma, ele precisou simular várias vezes. Isso porque quando ele fazia um experimento, chegava ao valor da carga, os valores davam diferentes entre si. E aí ele teve que repetir mesmo esse experimento até que ele percebeu que esses valores que ele achava, eles eram múltiplos. Ou seja, eles não eram exatamente aleatórios. E aí, a partir disso, ele descobriu o mínimo múltiplo comum entre os valores achados, que é exatamente o valor da carga alimentar que ele descobriu. É 6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso ele concluiu, bom, e com isso ele concluiu que a carga elétrica era quantizada, não era valores aleatórios exatamente. Bom, agora explicando o experimento da gota de Millikan. De fato, basicamente ele tem esses componentes aqui. O primeiro é um atomizador, aqui as gotículas de óleo são dispersas através desse atomizador. Temos essa câmara dupla, ligada à câmara de baixo tem a bateria, e desse lado tem esse telescópio. Esse telescópio também pode se associar a um microscópio, que na época os dois tinham a mesma função. Então vamos lá. Basicamente, esse atomizador também pode ser chamado de borrifador. Ele borrifava gotículas de óleo através dessa câmara superior. Aqui, essa câmara superior é bem grande, e embaixo dela tem esse orifício. Esse orifício nada mais é para direcionar as gotículas de óleo para o microscópio. Ou seja, eles têm uma linha de direção observável. As gotículas de óleo que vinham dessa direção, ela era mais facilmente observada. Aqui também tem, nessa parte superior, temos um polo da bateria, e embaixo temos outro polo. Ligado a ela, obviamente, a bateria. Entre esses polos também vai ser gerado o campo elétrico. E eu esqueci de falar que quando o atomizador borrifador ele borrifava as gotículas de óleo, elas já eram energizadas por causa do atrito. Elas já energizadas, elas passavam por esse orifício, e a partir daqui elas ficavam do controle, ficavam parte do controle da própria bateria e do campo elétrico. O Millikan tinha duas
dois mecanismos, que eram ele podia desligar a bateria e ver a trajetória da gotícula de água, ou seja, quando o campo estava desligado, só a força gravitacional atuava sobre a gota. Quando ele ligava, o campo elétrico também entrava em ação e a gota poderia subir ou descer. Esse era o segundo mecanismo. Ele poderia inverter os polos e fazer a gota de óleo ficar refém da bateria, do campo elétrico, perdão. E aí ele podia aumentar a velocidade, aumentar a tensão, que aumentaria a força elétrica do campo. E aí descobrir a sua relação, né, da massa e do campo elétrico. Bom, o segundo experimento que eu vou falar é o experimento de Stern-Gerlach. Como o próprio nome já diz, foi o experimento de dois cientistas, Otto Stern e Walter Gerlach. E a partir daí, no caso, o experimento em si foi para entender, descobrir sobre o spin e o momento angular de uma partícula, ou seja, a quantização do momento angular da partícula, as partículas subatômicas. Foi utilizado partículas de prata neutra e o experimento era emitir essas partículas de prata neutra através de um campo magnético. A partir daí ia ser observado posteriormente como é que essa partícula iria se comportar depois do efeito do campo magnético. As teorias de como essa partícula iria se comportar, ela basicamente se dividia os resultados entre a física clássica e a física quântica. A física clássica era o esperado que o resultado dessas partículas pós o campo magnético fosse bem distribuído, ou seja, seria um valor contínuo ali que essas partículas iriam absorver um valor aleatório, ou seja, ia ficar bem distribuído seu valor final, quando se chocasse com a estrutura que fosse analisada. E essa teoria ia contra a da física quântica, que eu falei no experimento anterior, de que as partículas eram quantizadas, ou seja, elas não apresentavam valores contínuos, sim discretos. Ou seja, se essa teoria estivesse certa, essas partículas iriam admitir valores discretos, ou seja, 2, no máximo 3 valores, assim. E o resultado, surpreendentemente, foi que a física quântica estava certa. Ou seja, os resultados foram baseados em pontos distintos, ou seja, eram valores discretos, basicamente valores de norte e do sul. E isso ia de acordo com o resultado dos níveis de energia, né, que é explicado na física quântica. Agora eu vou explicar como é o experimento. Como eu disse, as partículas de átomo, elas passavam por esse caminho. Aqui tem um efeito magnético e aqui elas eram distribuídas. Eram adquiridos valores aleatórios, né? E aí elas foram distribuídas entre norte e sul, ou seja, foram valores discretos. Não havia um meio termo entre eles. Aqui dá para observar melhor esse valor. Essa área aqui cinza
era o que era esperado. E essa verde foi o que foi o resultado em si desse experimento. Ou seja, eles descobriram que a física quântica ela admitia valores discretos, tais como o experimento anterior. Bom, o terceiro experimento é o experimento de Rutherford, talvez o mais famoso dentre esses que eu citei, mas não menos importante. O objetivo de Rutherford era entender a composição do átomo, ou estudar mais a fundo. Ele foi um físico-químico neozelandês e teve bastante importância nesse ramo do estudo das partículas subatômicas e do átomo também, a sua composição. Basicamente, seu objetivo era contestar as teorias anteriores, ou seja, a teoria de John Dalton, que falava que os átomos eram maciços, e de Thomson, que falava que os elétrons eram distribuídos igualmente diante do átomo. O seu experimento foi através da emissão de raios alfa, raios alfa positivo, através de uma lâmina fina de ouro. Lâmina fina de ouro porque apresentava poucos átomos em relação a outras estruturas. A teoria anterior dizia que o átomo era constituído por próton positivo e por elétrons, mas que esses elétrons eram distribuídos igualmente. E aí, com o resultado, no caso, esperava-se que as fontes, que os raios radioativos, eles, quando chegassem nos átomos, eles fossem refletidos. E não foi isso que aconteceu. Quando os raios, né, da fonte radioativa passaram pela lâmina de ouro, eles não voltaram e sim atravessaram. Ou seja, a partícula que era positiva, as partículas radioativas, né, era positiva, se batesse com o átomo, que era positivo em si, positivo com positivo, cargas iguais se repelem. Ou seja, era para rebater. E foi justamente o contrário que aconteceu. Elas atravessaram. Entretanto, algumas outras foram, foram sofreram algum desvio e outras foram completamente rebatidas. Ou seja, de acordo com um átomo ali, analisando exatamente um átomo, a gente conseguiu, ele no caso, conseguiu prever que a maioria das partículas alfa atravessaram o fluido de ouro. Isso implicava que o núcleo atômico era realmente positivo, mas era denso e minimamente denso, que a maior parte do átomo em si era o espaço vazio, que era composto pela eletrosfera. Agora eu vou explicar o experimento em si, exatamente o que eu falei. Temos aqui a carga feixe de partículas alfa. Ele era direcionado melhor por esse placa de chumbo. E aqui temos a lâmina de ouro. A maioria dos raios de partículas eles atravessaram e algumas eram desviadas. Ou seja, isso implicava que o que importava mesmo, ou seja, o tamanho do átomo, ele é infinitamente maior que o seu núcleo, que realmente são prótons, que é positivo. Bom, dando continuidade aqui, agora para finalizar, eu vou falar sobre César Lattes, né? Quem foi e o que ele fez de importante para a história da ciência
não só do Brasil, mas também pro mundo inteiro. E também a treta, né, que teve sobre o prêmio Nobel, que era para ser dele, mas não foi. Enfim. César Lange foi um físico e matemático brasileiro, de descendência italiana, no caso dos pais dele. E começou seus estudos aqui no Brasil estudando matemática. Posteriormente, ele estudou física. Durante a faculdade, ele teve um, um grande contato com o professor dele de origem italiana também, de origem italiana e ucraniana, perdão. E esse professor basicamente influenciou ele a que futuramente seria o seu descobrimento, que seria da partícula atômica mesopim, subatômica, aliás. César Lattes, devido à sua notoriedade na história do Brasil, da ciência, né? Foi criado o Programa Lattes, que reúne tantos outros programas menores, mas também de grandíssima importância para a ciência e para a pesquisa no Brasil. Tá, agora é o que ele realmente fez, né? Que ele estudou e tal. Durante a sua graduação, apenas com 27 anos, ele foi para a Inglaterra, foi estudar. E nessa época tinha muita dúvida ainda sobre os prótons. E não só os prótons, mas o átomo em si. Como seriam. A dúvida em si era como os prótons se mantinham unidos ao núcleo. E ele foi com esse desafio, e aí juntou ele uma equipe lá na Inglaterra, e aí eles começaram a estudar e tiveram a ideia, né? A ideia dele e do grupo era basicamente fotografar a trajetória de partículas que eram oriundas dos raios cósmicos por meio de chapas fotográficas de emissão nuclear. Esse método foi criado por um companheiro dele. E lá, na Inglaterra, eles tiveram essa ideia e conseguiram, de fato, a partir dessa, é, dessa, dessa premissa, né? Ele e sua equipe tiveram a ideia de adicionar o elemento boro à composição dessas chapas e assim acabaram descobrindo a nova partícula atômica, que foi justamente o meson pi. A partir dessa descoberta, foi dado mais notoriedade, mais importância ao descobrimento, ou à pesquisa em si, dessas partículas elementares. Agora, sobre o Prêmio Nobel, né? Com essa descoberta dele, da equipe dele, eles foram indicados ao Prêmio Nobel. Mas, infelizmente, o César Lattes não conseguiu o Prêmio Nobel dele em si, né? Para ele. No caso, o projeto foi nomeado Prêmio Nobel, né? Mas o Prêmio Nobel não foi exatamente a ele. Ele que deu a ideia, né, de adicionar o elemento boro e acabaram descobrindo. Mas o líder da equipe era esse companheiro dele, Powell. E aí, na época até 1960, o Prêmio Nobel era entregue apenas ao líder, e não exatamente quem descobriu, de fato, aquela causa, aquele experimento. E aí ficou essa tristeza, não diria tristeza, mas esse acontecimento. Ele seria o primeiro brasileiro a ganhar o Prêmio Nobel. Enfim, mas ele foi muito importante para a história da ciência no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. Vou falar sobre Large Hadron Collider, LHC. É um acelerador de partículas localizado perto de Genebra, na fronteira entre França e Suíça. Ele foi projetado para acelerar partículas subatômicas em alta energia e colidir essas partículas para estudar as propriedades fundamentais da matéria. Ele também é utilizado para recriar condições que existiram momentos após o Big Bang.
O LHC consiste em um anel de 27 quilômetros em ímãs supercondutores com várias estruturas de aceleração para aumentar a energia das partículas ao longo do caminho. Aqui temos o LHC com 27 quilômetros. SPS e o PS são dois aceleradores secundários que são utilizados para ajudar na aceleração das partículas antes de ser transferida para o LHC. Depois de ligado, são lançados feixes de prótons e íons a uma velocidade próxima à da luz. Eles são lançados nos dois aceleradores secundários, que é o PS e o SPS, que fazem para que sejam acelerados em velocidades muito grandes antes de serem transferidos para o complexo LHC. Quando são transferidos, eles são transferidos tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. No LHC, os feixes colidem entre si e, em seguida, registra os eventos resultantes causados pela colisão. O LHC também conta com 4 detectores localizados em pontos diferentes. Agora eu vou falar sobre o teste do efeito Casimir. O efeito Casimir é um fenômeno quântico proposto por Hendrik Casimir, um físico holandês, em 1958. Esse fenômeno ocorre entre duas placas condutoras paralelas colocadas no vácuo, onde as partículas virtuais do vácuo afetam a densidade da energia entre as placas, resultando na observação experimental de uma força de atração. Esse fenômeno é uma das principais evidências da existência das partículas virtuais do vácuo e é fundamental para a teoria quântica de campos. Além disso, os testes do efeito Casimir são importantes devido às suas diversas aplicações em áreas como nanotecnologia, física, superfície, microtecnologia e cosmologia. Agora eu vou falar sobre o ADMX. O ADMX é uma colaboração de pesquisadores de universidade e laboratórios dedicados a buscar uma forma hipotética da matéria escura conhecida como áxons. Os áxons são partículas hipotéticas que foram propostas como candidatos à matéria escura. São consideradas como partículas extremamente leves e interagem muito pouco com a matéria. No experimento, temos o haloscópio, que é o ADMX. Ele foi projetado para detectar a conversão de áxon em fótons na presença de um campo magnético. A detecção ocorre quando o áxon é exposto a um campo magnético extremamente intenso, podendo ser convertido em fótons em uma frequência específica. Os detectores sensíveis são colocados na cavidade da ressonância para procurar sinais de fótons gerados pela conversão de áxon no campo magnético da cavidade. Assim é realizada uma varredura de frequência, ajustando a frequência de ressonância da cavidade para explorar uma ampla faixa de massa possível para os áxons. Agora eu vou falar sobre o modelo padrão da física de partículas. Desde 1930, a partir de diversas pesquisas e descobertas científicas, os físicos concluíram que a estrutura de toda a matéria é conhecida e formada por partículas fundamentais. Na natureza, existem 4 tipos de interações fundamentais: gravitacional, eletromagnética, forte e fraca. Essas partículas foram organizadas em uma tabela que reúne um grande conhecimento teórico, que é o modelo padrão. No modelo atual, encontramos um total de 17 partículas. Para cada uma delas, há uma partícula antimatéria com a mesma massa, mas com carga contrária. Nessa tabela são apresentados os férmions,
pelas cores roxa e verde, são os quarks e os leptons. Todos os férmions possuem massa. Cada grupo é composto por 6 partículas que se relacionam aos pares ou gerações. As partículas mais leves e estáveis constituem a primeira geração, enquanto as partículas mais pesadas e menos estáveis pertencem à segunda e terceira geração. Quarks são responsáveis pela força forte que forma os édrons. Leptons existem os elétrons, muons, tau e os seus respectivos neutrinos. Os 3 primeiros possuem carga elétrica, enquanto os seus neutrinos possuem carga elétrica igual a nula. Já os bósons são apresentados pelas cores vermelho e amarelo. São partículas sem massas que são responsáveis pela interação entre os férmions. Os bósons são divididos em fótons, gluons, bóson Z, bóson W e bóson Higgs. Os fótons são partículas mediadoras de força eletromagnética. Os gluons são partículas mediadoras de força forte. Bóson Z e W são partículas mediadoras de força fraca. E o bóson Higgs é responsável pela atribuição de massa de todas as demais partículas. Dando continuidade às apresentações, vou estar falando mais sobre os avanços tecnológicos através do estudo moderno do eletromagnetismo. Para o primeiro tópico, temos a comunicação, né? Porque a comunicação é o avanço tecnológico assim mais importante assim do século, né? Pela capacidade de transmissão de informações através de ondas eletromagnéticas, que são geradas por eletricidade que apenas se propagam pelo ar. Então, como exemplo, a gente tem a televisão, o rádio, o celular. E outro avanço ainda mais atual é o uso da fibra óptica, né? Que é possível transmitir tais informações com o cursor da luz. Para a medicina, a aplicação eletromagnética foi de grande ajuda para realizar diagnósticos mais precisos com aparelhos hospitalares, tais como a ressonância magnética, que permite fazer imagens do corpo humano através de um campo magnético e ondas de rádio. Outro aparelho é a tomografia computadorizada, né? Só que em outra forma de que a gente consegue captar essas imagens, porque há um tubo que gira, né, essa imagem aqui. Então, são emitidos feixes de raio-x, mas que fornecem imagens horizontais em 3 dimensões. Outro ponto também que ajudou bastante na medicina são os tratamentos de radioterapia, como podemos ver nessa imagem aqui. É realizado, né, para tratamentos com cancerígenos e outras coisas também através do eletromagnetismo na medicina é a estimulação elétrica, tanto de algumas pesquisas por do coração, do cérebro, né, principalmente marca-passo, desfibrilador, entre outros. E para a ciência dos materiais, né, o eletromagnetismo é utilizado a respeito de fabricação de alguns componentes, como, por exemplo, os condutores. Então, esses fios aqui possuem materiais condutores. E como os condutores possuem uma resistência zero ao fluxo de corrente, então foi bastante importante para a gente saber, né, como amenizar essa situação. Seguindo, vou falar um pouquinho mais também sobre o tipo de pilhas existente e os princípios de funcionamento. Vamos falar um pouquinho antes de como que é uma pilha básica, né? A primeira pilha, digamos assim. Então, as pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica a partir de reações de oxidação e redução de componentes metálicos. Então, antes de iniciar, vamos explicar um pouquinho o que seria, né, esse anodo. É o polo da pilha aqui, que sofre o processo de oxidação, ou seja, ele perde elétrons para o cátodo. E o cátodo, ele sofre o processo de redução. Então, ele recebe os elétrons do anodo. E aí, temos também sobre a oxidação.
é a capacidade de um material perder elétrons, que é, no caso aqui, né? E temos também a redução, que é a capacidade do material ganhar elétrons. E seguindo aqui é uma pilha, né? Pilha de Daniell, composta por 4 componentes. O anodo, sendo de zinco, que é o eletrodo que ocorre a oxidação, o polo negativo, e também o catodo, feito por cobre, sendo o lado positivo da pilha onde ocorre a redução. Essa ponte de salina aqui, ela é responsável por equilibrar a quantidade de elétrons que vai em cada solução, para que elas entrem em equilíbrio. Já esse fio condutor aqui em cima, ele fica conectando os eletrodos, né? Onde que acontece essa troca de elétrons. Então, temos as semi-reações aqui de cada um, onde deve ser imerso numa solução formada por água, né? E uma plaquinha de cada lado. Então, o sulfato de zinco é quando ocorre a oxidação da placa e ele libera elétrons formando cátion mais 2, né? Que permanecem ainda na solução. Mas o tamanho da placa é diminuído e perde massa e a solução fica com excesso de cátions. Então, o catodo, que é feito aqui de cobre imerso na solução de água, e o sulfato de cobre, transforma esse cobre sólido para receber esses elétrons, né? Que vem do anodo, o que acabou de ocorrer aqui, né? Nessa redução, nessa equação de redução. Então, os elétrons ficam presos na placa e a placa ganha mais massa, então fica com uma deficiência de cátion. E a equação geral dessa pilha seria essa daqui, né? Então, como tem muito essa questão de trocas, né? De elétrons, troca de massas, né? É por isso que foi preciso essa ponte de salina para a gente chegar no equilíbrio da equação e obter uma equação geral. E a pilha comum, né? Temos outro tipo aí. Então, ela foi uma das primeiras pilhas, a pilha de Lefrancher, foi desenvolvida sem as soluções, né? Então, é uma pilha com materiais, não necessariamente precisa de uma solução aquosa. Então, ela consegue produzir 1,5 volts e apresenta os seguintes componentes. O anodo, que é formado por zinco. O catodo, que é uma pasta, né, que envolve formado com dióxido de manganês, cloreto de amônio, água e amido. E temos o nosso condutor, que é o grafite. E essa pilha é muito utilizada em brinquedos, em dispositivos, né, controle, lanternas, entre outros. E aqui está a equação, né? A mesma coisa ocorre entre essa relação de troca de elétrons para fornecer uma corrente elétrica e produzir aí... E aí sim conseguir energizar, né? Então, a gente tem aqui a reação do anodo sobre essa troca de elétrons, do catodo, e temos ali a nossa reação global. Já para a pilha alcalina, a diferença dela da pilha comum é a composição do anodo e do catodo, e eles também apresentam aí uma voltagem de 1,5 volts. Só que a diferença é justamente no material, né? Já que o anodo dessa pilha é formado por uma placa de zinco, cadmônio e outros materiais. Já o catodo é formado por uma mistura pastosa de óxidos de metais, como o cloreto de potássio ao invés de cloreto de amônio. Essa pilha pode ir em qualquer outro lugar, como também a anterior, né? Televisão, brinquedos. E aqui estão as equações das semi-reações do anodo dela, como ela distribui os elétrons até chegar numa equação de equilíbrio, uma reação global dela. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pilha de mercúrio e zinco. É uma pilha alcalina também, que consegue produzir uma voltagem de 1,35 volts. E ela é formada por outros componentes. Ela não chega a ser uma pilha paliva, ela pode ser também um bloquinho assim, né? Um redondinho, pequenininho, assim, igual apresenta na imagem.
Então, o seu anodo é formado por uma placa de zinco, o cátodo por uma pasta de óxido de mercúrio. Então, aqui a gente consegue ver direitinho como é que funciona o interior dela, né? Temos uma barreira aqui, uma caixa de aço interior, mistura aqui do meio eletrônico, o zinco, isolamento, camada de estanho, tampa superior de aço e a caixa externa. Então, isso que é composto uma pilha de mercúrio e zinco. Então, como ela era menorzinha, ela é muito utilizada em relógios e calculadoras. E aqui está também o mesmo processo de troca de elétrons para fazer uma carga e sua reação global. Por fim, a pilha de lítio e iodo. É outra pilha alcalina também, que é uma voltagem de 2,8 volts. Então, cada pilha a sua voltagem e sua utilização específica, né? E ela também é pequenininha, olha aqui, podemos ver na imagem. Ela é muito utilizada, por exemplo, em marca-passo, né, pela sua duração. Então, o anodo é feito por uma placa de lítio e outro complexo de iodo, como podemos ver aqui na nossa imagem, né, onde fica o nosso anodo e o nosso cátodo. E aqui nós temos as nossas reações, as nossas equações dessa troca e nossa reação geral ali embaixo quando acaba esse processo. Seguindo aqui, eu vou falar também sobre a bateria de ferro. Como é que funciona? Essas baterias de ferro são apenas feitas de ferro, sal e água. Utilizam o oxigênio para converter a célula de energia de ferrugem e podem transformar novamente em ferro. Ou seja, é um loop infinito ali de troca de energia, né? Já que há uma corrosão e ela é revertida, trocada novamente em ferro. Então, esse processo com a sal e água conseguem ajudar e retirar essa oxigenação, transformando em ferro. Sendo assim, ela é feita por 4 componentes, sendo 2 eletrodos, o cátion e o anodo, né? Um deles sendo de carbono, o positivo, e o outro de plástico. Outro componente é o eletrôlico, né? Porque ele permite que as partículas fluem suavemente durante todo esse processo. E outra coisa também, temos aqui o nosso separador, que é para evitar que os elétrons entrem em curto-circuito, né? Evitando a contaminação cruzada, para que ambos os lados, tanto o negativo quanto o positivo, fazem com que durem mais tempo. Então, todo esse processo aqui é feito nessa bateria, e também é a mesma coisa, né? Sobre a troca de elétrons e geração de corrente. Porém, essa bateria traz algumas vantagens, né? Por ser um meio mais de uma energia renovável. Então, criaram essa bateria para acabarem com a utilização de fósseis, né? Principalmente em fábricas. Então, ela tem uma energia renovável, é mais barato de se produzir por conta do ferro, conserva a energia por 12 horas e, a depender da estação, da fazenda de bateria de ferro que você tem, consegue por mais de 100 horas. Ela tem uma maior eficiência e uma duração de 20 anos ou mais, enquanto as outras pilhas comuns chegam a ser de 7, 10 anos ou até menos, a depender do material. E até então a única desvantagem dela é em relação ao tamanho, né? Seguindo aqui sobre a constante de Avogadro, é uma constante de proporção entre quantidade de matéria e o número de entidades a essa quantidade. Então, essas entidades podem ser formadas por átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, nêutrons. E essa constante ela tem um valor já fixo, né, que é 6,0210 elevado a 23. Essa é a constante de Avogadro. E ela é muito utilizada no mundo de psicoquímica, né? Apesar da sua importância, ela é passada para os estudantes apenas como uma verdade e não como chegar, né, nesse resultado. Então, para facilitar o aprendizado e a demonstração do experimento, temos aqui uma forma da gente comprovar através da eletrose da água.
Por isso, vamos precisar dos seguintes materiais. 2 eletrodos de fio de cobre de 2,5 milímetros de diâmetro descascados apenas nas extremidades, 2 seringas de injeção de 5 milímetros, um pedaço de isopor para servir de suporte para seringas, solução de hidróxido de sódio, uma bateria de 6 volts de moto ou 4 pilhas grandes novas, um recipiente plástico que pode ser o fundo de uma garrafa de refrigerante descartável, por exemplo, também, um cronômetro, um multímetro e o fio para ligações. Aqui nessa imagem a gente consegue ver muito bem como é que pode ficar essa estrutura, né, para a gente poder estar fazendo esse experimento. E como podemos ver, as seringas, elas devem estar com as tampas fechadas, seja com silicone ou parafina, e são encaixadas na placa de isopor, né, que é o suporte. Então, essas seringas, elas devem ser enchidas com a solução eletrolítica e colocada nos frascos. Porém, a gente não pode esquecer de retirar todas as bolhas de ar das seringas, para que ocorra tudo de forma natural, né? Então, o circuito é ligado, né, após a montagem, e aí a gente já dispara o cronômetro, e quando o volume de hidrogênio chegar a 5 milímetros, a gente tem que ler o tempo e desligar o circuito. E o valor da corrente durante esse procedimento deve estar ali em torno de 30.000 amperes até 10.000 amperes. Então, alguns dados coletados realizados na apresentação da tabela 1. Então, após esse experimento, alguns alunos, né, fizeram aí várias vezes esse experimento para poder ter aí a quantidade de volume em relação ao tempo, à corrente e qual será o final, né? Qual será a constante do Avogadro. Então, com o cálculo da média e desvio padrão da tabela 1, a gente tem um valor constante igual a 6,603, 10 elevado a 23. E esse desvio pode ser atribuído a erros na corrente, tempo, volume, então é muito variável. Porém, a gente pode perceber que chegou muito próximo à constante real, né, do Avogadro. E para ajustar esses valores, a dependência passar muito, né, então a gente precisa fazer algumas modificações na montagem, seja na concentração de solução, tamanho, né, da parte exposta, tamanho da placa. Então, ou por exemplo, a distância das pontas das seringas. Então, tudo deve ser levado em consideração. E também o eletrodo do interior da seringa deve ficar totalmente submersa até o término da experiência. E assim a gente consegue finalizar o procedimento. E esse experimento, qual é o intuito dele? O intuito dele é mostrar a facilidade de comprovar tal teoria, né? Tal fórmula, o porquê dessa constante. Então, possibilita um aluno de ensino médio realizar a facilidade. E também, vários eletrodos e soluções foram testados na tentativa de mostrar uma forma mais simples com os melhores resultados. Então, eles tiveram aí que ficarem calculando, né, qual seria a melhor forma de concentração de sódio, qual volume representa mais, né? E também é possível realizar o experimento com soluções mais diluídas, como eletrólitos, como o cloreto de sódio. Então, é para mostrar a facilidade da gente estar comprovando e não necessariamente tendo uma verdade absoluta, né? Então, como a gente chega no resultado apenas com uma experiência simples. E aqui um pouquinho das nossas referências ao longo do nosso trabalho. É isso. Obrigada.